Eu vou começar aqui o bate-papo porque o assunto de hoje é muito importante, é do meu interesse, eu tenho certeza que é do seu interesse também, que está aí acompanhando o partilhar de hoje. Tire o planejamento do papel, aprenda a administrar seu dinheiro. E quem vai falar desse assunto hoje, eu recebo aqui o porta-voz local das Testemunhas de Jeová, o Roberto Guimarães. O Roberto Guimarães, ele já esteve outra vez aqui no Partilhar como professor. Eu falei para ele, não, hoje você está aqui como porta-voz das Testemunhas de Jeová, inclusive para nos ajudar a entender isso, né? Aprender a administrar o dinheiro, porque assim, a educação financeira, Roberto, a gente não aprende na escola. É uma coisa que a gente tem que lutar, tem que correr atrás, entendeu? Para poder aprender a administrar as finanças. Geralmente, quando a gente leva prejuízo, quando dói no bolso, aí a gente, liga aquela lanterna vermelha, luz vermelha, opa, eu tenho que segurar aqui, tenho que economizar ali, eu tenho que aprender a administrar o meu dinheiro. Roberto, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso Partilhar e bom dia para você. Bom dia, Kézia. Então é um prazer estar com vocês aqui, né? Todos os ouvintes que nos assistem e partilhar, né, essas informações importantes. É uma campanha mundial que a Testemunhas de Jeová estão fazendo nesse começo de ano 2022, que fala sobre essa questão de você ter um controle melhor sobre o seu orçamento. A gente sabe que na virada do ano, começo do ano, a gente faz um monte de promessas. Verdade. Né? E uma das promessas que nós fazemos é pagar as contas, o orçamento em dia. Então, para que isso possa acontecer e a pessoa possa ter felicidade na sua vida, é importante ela, como disse o tema, tirar do papel, né? Esse planejamento. E se tem uma coisa que deixa a gente muito incomodado, a gente não dorme bem, a gente fica preocupado, aí vem a questão da ansiedade, preocupação, nível de estresse, e através disso vem acarretando outros problemas, é a tal da dívida, né? Quando você está endividado ou quando você está desempregado, quando você está enfrentando um problema financeiro, você não tem paz, né, Roberto? É bem assim que funciona. E isso atinge todas as rodas da vida, todas as pessoas, né? Comigo já aconteceu, né? Então, independente da religião que a pessoa pertença, ou a roda da vida, ou o nível social, todos nós temos problemas com essa questão de orçamento. Um aspecto também é a questão emocional, né? Nós, às vezes, precisamos mais foco, mais disciplina em relação aos nossos orçamentos, aos nossos ganhos. O primeiro ponto aqui, crie um orçamento. Como criar esse orçamento? Qual seria assim, o passo a passo de criar um orçamento? A ideia seria a pessoa ser realista com o que ganha, né? Como a gente falou, a pessoa, nossa cultura é um pouco sonhadora, nós sonhamos, né? E nós precisamos ter assim algo mais no papel. Então, qual que seria a ideia? Relacionar o que você ganha, né? E isso pôr no papel mesmo, né? Relacionar suas despesas e com base nisso você fazer essa contabilidade do que é a entrada, né, do seu salário, e o que seria as suas saídas. Então, esse orçamento vai ajudar você ou a família a poder determinar o que é mais importante, o que é prioridade nas suas contas, na sua vida financeira. Então, ou seja, gente, olha só, é pegar ali a canetinha, o papel e escrever, porque a gente fala aqui, mas muitas pessoas não fazem. Então, você pega lá a sua agenda, tem a sua agenda já de 2022, eu já ia falar 2021, 2022, pega lá a sua agendinha e coloca lá, meu salário é tanto, aí eu gasto tanto com energia, tanto com internet, tanto com isso, tanto com aquilo, tananana. Tá, mas e se fechar no vermelho, Roberto? Por quê? Inclusive é o que a gente estava comentando agorinha. Porque o brasileiro, né, o brasileiro, na verdade, o salário está tão baixo, está tão pouco e está subindo as coisas, está tudo muito caro. Então, assim, todo mundo, não todo mundo, mas a grande maioria fecha o mês no vermelho. E aí, como fazer, Roberto? Quando você está lá colocando, anotando, está fazendo o seu orçamento direitinho, mas aí você está fechando o mês no vermelho. E aí? É interessante que você, tendo isso no papel, você consegue mencionar isso. E daí você consegue ter um plano de ação em relação a isso. Faz sentido. Agora, se você não tem isso nem no papel, então isso vira uma bola de neve. E aí essas despesas a mais, esse vermelho, fica mais vermelho ainda porque você tem juros e multas nessas contas atrasadas. Então, pelo menos você sabe o que vai falhar
e tem como negociar antes de que isso aconteça. Então é importante ter isso no papel. Aí tem aqui o segundo ponto, trabalhe em conjunto. Quando a gente fala trabalhar em conjunto, a gente tem que entender que existe outras pessoas envolvidas nas finanças da casa. Então, como seria esse trabalhar em conjunto? Entrar num acordo familiar, ou seja, todos ajudam na despesa e todos também vão economizar? Com base nesse orçamento, que é o primeiro ponto, seria interessante a família trabalhar junto assim, não é o meu dinheiro nem o seu dinheiro, é o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro. É o nosso rendimento familiar. Então, o salário do marido mais o salário da esposa, né, compõem o orçamento familiar e avisa os filhos, olha, nós só podemos gastar tanto. Exatamente. Então, todo mundo participa, todo mundo colabora, e os filhos, no caso, e o marido e a esposa, não gastar escondido, né? Para que possa realmente trabalhar dentro do orçamento. Então, são passos que vão se complementando. Tem um orçamento, trabalhar junto e discute os assuntos juntos. Isso é importante porque amadurece a família e faz com que todos evitem discussões desnecessárias, porque discutir sobre dinheiro é uma coisa corriqueira, né? E engraçado que isso não fazia parte, sabe, do dia a dia do brasileiro. E é muito importante, senta ali na mesa, né, com a esposa, o esposo, os filhos, ou quem mora na casa, né, gente, e vai discutir as finanças, né, as contas que tem que pagar. Então, é bacana isso, porque daí você começa a inserir na vida do filho a economia, né? A gente tem que economizar luz, a gente tem que economizar isso, tem que economizar gasolina, tem que economizar no mercado, é isso, tira essa besteirinha daqui, tira isso dali, para ir tentando ajustar as finanças e aí chega no final do mês e ainda sobra um din-din para guardar, né? Para ter lá na reserva, né? Isso, e é interessante o que você comentou sobre essas besteirinhas, que é justamente o ladrão do orçamento. E quando você consegue trabalhar dentro do seu orçamento, a família tem que celebrar esses resultados positivos. Então, diz, conseguimos, tem que compartilhar isso. Então, isso é um incentivo para que continue no próximo mês fazer a mesma ação. A mesma ação. Interessante, gente. Aí, se a gente coloca ali na lista, Roberto, é óbvio que existem as coisas mais importantes e as coisas menos importantes, né? Por que é tão importante a gente decidir isso? Não, eu vou gastar primeiro aqui, eu tenho que valorizar primeiro aqui. Porque senão essa lista fica de ponta cabeça. Nós acabamos gastando mais aquilo que nos satisfaz, o que nos dá mais prazer, né? O que é mais prazeroso. E depois começamos a pensar no que é importante, no que é essencial. Então, quando você tem um orçamento, todos colaboram, você consegue elencar o que é mais importante. E você evita essas despesas desnecessárias. Ou acha alternativas. Então, a família trabalhando junto nessa questão de orçamento, especialmente nessa época de pandemia prolongada que nós temos, onde houve várias perdas emocionais, econômicas. Então, a família precisa ter esse equilíbrio emocional, porque senão acaba querendo compensar uma perda emocional com uma despesa financeira. E aí aperta mais ainda o orçamento. Aí fica mais difícil. Fica mais difícil. Por isso que é importante você, no seu planejamento, pagar do essencial depois para o trivial. É importante a gente sempre se perguntar, eu já fiz isso, né? Porque o tal da mulher, eu entendo, gente, nossa, a gente gosta, né, de gastar. Então eu comecei a fazer aquela perguntinha assim, será que eu estou precisando? Né? Então, assim, eu penso em comprar, vontade de comprar, aí eu me pergunto, mas eu estou precisando? Eu estou precisando? Aí eu penso, não, porque eu já tenho um monte lá em casa e eu não estou usando nem os que eu tenho, por que eu vou comprar mais? Né? Então, isso faz sentido. O meu convidado de hoje é o Roberto Guimarães, ele é porta-voz local das Testemunhas de Jeová e o assunto é, aprenda a administrar o seu dinheiro. Roberto, hoje a gente estava falando sobre um site muito legal que vale a pena a gente passar para os nossos telespectadores, né? E, principalmente, qual é o objetivo desse site? Então, o site jw.org, ele é o site oficial da Testemunhas de Jeová, mas ele não é exclusivo de uso da Testemunhas de Jeová, é da comunidade como um todo. Então, esse artigo que nós estamos comentando, e bem como outros, sobre como administrar seu dinheiro, são dicas que estão nesse site jw.org. Por exemplo, há outros artigos nele
que falam sobre dinheiro, como nós temos daí doenças, né, como se proteger, né, um assunto importante, mas também como viver com menos dinheiro, como controlar seus gastos, como evitar problemas financeiros. Então são artigos que são disponibilizados nesse site, e interessante que é um site extremamente acessado nas redes sociais. Para termos uma ideia, esse site está em 1044 idiomas. Olha que legal. Né? Então, em qualquer idioma, você pode abaixar gratuitamente, sem precisar fazer cadastro, de todo esse conteúdo. Então, você não precisa pôr nenhum dado seu, não precisa dar nenhuma informação pessoal, é completamente sigiloso, isso, anônimo, e você pode abaixar esses artigos, livros, revistas, a Bíblia inteira, você pode fazer para o seu estudo pessoal, e também pode abaixar clipes musicais e outros artigos que lhe são de interesse. Eles estão separados por temas, né, como nós podemos ver aí, sobre família, sobre jovens. Então tem um assunto bem interessante lá sobre como o jovem deve se lidar na escola, né? Como as famílias podem se dar melhor, como nós podemos encarar melhor os problemas que nos cercam. Então esse site tem ajudado nesse sentido. Né? Também, se a pessoa desejar fazer até mesmo um curso da Bíblia, ele pode fazer através do site. Ele faz esse seu cadastro e pede uma visita. Né? Então, são coisas que são materiais que estão à disposição de todos. O objetivo do site é realmente fazer com que a pessoa tenha uma relação melhor com o ser humano, com o seu próximo e com Deus. Gente, eu falo que são coisas que vai edificar a sua vida, né? Porque hoje em dia não tá fácil para ninguém, né? A gente está vivendo, assim, dias difíceis. E eu estava até comentando aqui com o Roberto que o objetivo do Partilhar é justamente esse, né? Trazer coisas boas logo nas primeiras horas do dia, para que o dia da pessoa seja mais leve, né? Então, é muito importante, gente, quando você acordar, você ler um devocional, né? Você escutar um louvor, né? Fazer alguma coisa que te faça bem, que faça você se sentir bem, né? Se sentir melhor. Roberto estava comentando que ele tem uma caixinha de som, é isso? Ah, sim. Então, o jw.org você pode também pegar pelo Play Store, ter no seu celular, né? Então, você tem todas essas informações à sua mão. E também você pode usar os serviços da Alexa, né? Olha que chique, gente. Olha a ideia para vocês. Então, por exemplo, na minha casa, o que nós fazemos? Nós colocamos uma skill, uma tarefa na Alexa. Então, pela manhã, eu dou bom dia para a Alexa e ela me retorna com um texto importante do dia. Então, a gente já começa bem o dia, começa feliz. Bem o dia. E isso faz toda a diferença, porque você se prepara para os acontecimentos durante o dia. E você tem uma reação melhor. Tem sabedoria para lidar. Isso. Então, quando você tem essa reação melhor, mais calma, mais tranquilidade, isso ajuda, facilita no seu relacionamento com as pessoas. E é lógico que isso também reflete na sua relação com Deus. Muito bom, viu só, gente? Então, é isso, né? O nosso conselho para que você comece o dia bem, né? Comece, sabe, assim, ouvindo coisas boas, lendo coisas boas, coisas que vai edificar a sua vida, tá? Que eu tenho certeza que você terá muito, muito mais dias felizes aí do que tristes, preocupados e ansiosos, né? Com o que vai acontecer amanhã. Olha, Roberto, muito obrigada, tá bom, pela sua participação. E é isso, gente, aprender a administrar seu dinheiro, esse assunto também está disponível lá no site. Qual que é o site mesmo, Roberto? www.jw.org. E é bem pequenininho, é fácil, www.jw.org. Exatamente, tá bom? Então, ó, vai lá, acesse o site para você conferir todo o conteúdo que vale a pena. Então, aprenda a administrar seu dinheiro, já comece o ano de 2022 administrando as suas finanças, pagando aquelas continhas que incomodam, né? Economiza aqui, economiza ali, se tá com o nome sujo, já dá um jeitinho de limpar o nome para que você possa dormir em paz. Roberto, obrigada, viu? E precisando do espaço, está sempre disponível. A gente que agradece, né, Kézia, né? E de poder partilhar, né, essas informações com todos os seus ouvintes aí. E novas campanhas virão. E se a gente puder ter essa oportunidade de poder compartilhar essas informações com os seus ouvintes, será um prazer estar de novo aqui com vocês. Com certeza, o partilhar é para isso, é para partilhar informação, partilhar coisas boas com os nossos telespectadores.